Olá pessoal, meu nome é Carlos Apolônio e hoje falaremos de uma etapa muito importante para ajudá-lo a regressar ao mercado de trabalho. Falaremos do processo de entrevista. Já falamos esta semana de como gerenciar as suas emoções e também dicas de como preparar o seu currículo e também a sua rede social. Existem 3 razões somente para você não ir bem num processo de entrevista. A primeira é estar muito nervoso. A segunda é não conseguir articular por que você é o melhor candidato para a função ou posição. E a terceira é não estar preparado. No vídeo de hoje você aprenderá como lidar com estas 3 razões principais de fracasso e poder estar preparado para a sua próxima entrevista. Então vamos lá. A primeira causa da falha da maioria dos candidatos é estar nervoso. Vou dar uma dica muito boa para você para aplicar antes das suas entrevistas ou mesmo antes de apresentações onde você possa estar muito nervoso. Estudos de Harvard demonstram que simplesmente fazendo uma pose de Superman por 2 minutos e tentando conseguir o máximo de energia, colocando as tuas mãos na cintura, ou aquela mesma pose do Rocky Balboa celebrando a vitória, podem aumentar a sua autoconfiança em 25% e reduzir o seu estresse em 20%. São números excepcionais para apenas 2 minutos de prática. Então, na sua próxima entrevista, faça esses gestos numa sala, entre num banheiro, se prepare para a sua entrevista e você verá que a sua autoconfiança e também o seu estresse, o seu medo vão reduzir muito e você terá sucesso na sua próxima entrevista. A segunda causa mais frequente de candidatos não irem bem nos processos de entrevista é não articular bem o porquê você é o melhor candidato para a posição. E aí nós vamos dar 2 dicas importantíssimas para que você, conhecendo os conceitos por detrás das entrevistas, possa estar melhor preparado. A maioria das empresas utiliza um processo chamado Behavioral Interviewing, ou entrevista comportamental. É um processo bastante difícil para os candidatos, já que requer que ele regresse ao passado para dar exemplos de coisas que aconteceram, experiências que eles tiveram e como aplicaram as suas habilidades, aptidões ou conhecimento em determinadas situações. Como já disse, a entrevista comportamental ou Behavioral Interviewing não é muito fácil para o candidato, já que ele terá que lembrar fatos do passado e descrevê-los ao entrevistador. Alguns exemplos de perguntas podem ser: me dê um exemplo de uma situação muito difícil que você tinha uma pressão de tempo, como gerenciou, quais foram os resultados, quais foram as pessoas que estavam no projeto ou naquela atividade. Ou ainda, me dê um exemplo de uma briga que você teve ou um atrito com alguém da sua empresa, pode ser um par, pode ser um gerente ou mesmo um subordinado. São situações que você terá que lembrar e descrever de uma forma bastante coerente com outras respostas que acabam levando a um processo com uma certa dificuldade, porque a todo momento você vai estar respondendo coisas e o entrevistador vai estar conectando todas estas respostas para ver a veracidade dessas respostas. Muitas companhias já não usam mais aquelas perguntas hipotéticas. O que você faria em caso de? Todas as perguntas são comportamentais relacionadas ao passado, porque esta técnica diz que experiências do passado ou competências ou habilidades do passado, elas se repetirão no futuro. Então, a maioria das empresas vão acabar usando esta técnica para comprovar que as suas experiências do passado, elas estarão sendo utilizadas no futuro neste novo trabalho. Ainda falando de como ajudá-lo a articular melhor por que você é o melhor candidato para a função, você deve conhecer uma outra técnica, STAR. É uma espécie de storytelling. Você deve comentar e responder tudo sobre a sua carreira em forma de uma história, uma sequência lógica que tem uma situação, que tem uma relevância, que tem um tempo determinado. Nós vamos falar o que é esta técnica de STAR. Companhias como a Amazon só usam este tipo de entrevista e você deve estar preparado. Mesmo que a empresa não te peça para usar a técnica STAR,
como a Amazon, você poderia estar conhecendo esta técnica e aplicando em outras entrevistas. É bastante interessante os resultados também. Essa sigla em inglês, STAR ou estrela, significa que você deve descrever cada uma das suas respostas em formato de uma história. STAR, então, significa o S, uma situação. Você deve começar a descrever uma certa situação de um determinado momento. O T significa a tarefa. Qual que era aquela atividade específica que você está descrevendo? O A significa ação. Que ação você ou outros tomaram para resolver aquele problema? E o R significa a relevância daquilo que você fez ou o resultado. O que acabou acontecendo depois que vocês tomaram aquela ação? Quais foram os resultados? Desta forma, essa sigla STAR descreve a sequência de como responder a cada uma das perguntas do entrevistador. Bem, até agora já demos dicas de como preparar para vencer o nervosismo, que é uma das grandes causas das falhas dos candidatos, e também de como articular melhor que você é o melhor candidato através do conhecimento das técnicas de Behavior Interviewing ou entrevista comportamental e também da técnica STAR, onde você vai contar a história em cada uma das suas respostas. Bem, mas isso ainda não é tudo. A terceira falha dos candidatos em geral é não estar preparado para a entrevista. E vamos a algumas dicas para esta terceira e última consequência da maioria dos candidatos não serem exitosos nas entrevistas. Antes da entrevista, você deve estar muito bem preparado fazendo uma pesquisa sobre a empresa. Qual o volume de vendas, quais são os produtos que essa empresa vende, qual o tamanho da empresa, o portfólio, qual é o lucro líquido, qual é o valor das ações desta empresa. Isso te ajudará também a formular perguntas e isso será muito bem visto pelos entrevistadores. Além disso, você também deve fazer uma pesquisa de quem está te entrevistando. Isso também ajuda até romper algum gelo quando você descobre que de repente a pessoa estudou na mesma área que você ou eventualmente fez a mesma faculdade ou também ter amigos em comuns. Isso tudo ajuda muito, principalmente no começo da entrevista, onde você pode encontrar algumas áreas comuns com a pessoa que está te entrevistando. Mas isso não é tudo. Você também deve ensaiar muitas vezes qual a mensagem que você quer passar sobre a tua experiência, sobre a tua jornada profissional e tudo aquilo que é importante para aquela específica função que você está se aplicando. Existem 10 perguntas que sempre caem nestes processos de entrevista ou sempre são perguntadas pela maioria dos entrevistadores. Nós vamos estar falando destas 10 perguntas agora e você deve ensaiar como responder baseado na sua experiência, conhecimento. Você deve responder cada uma das 10 e estar absolutamente preparado para qualquer uma destas perguntas. A primeira pergunta pode ser: fale sobre você. O entrevistador estará buscando como você vai articular num curto espaço de tempo, dando o maior número de informações sobre a sua vida pessoal e profissional. Ele também estará buscando se você vai falar de mais ou de menos. Em geral, um bom tempo é o tempo que você estaria num elevador. Em inglês é conhecido como o elevator speech. É um tempo bastante curto, de aproximadamente 1 a 2 minutos, que você deve passar o máximo de informações relevantes sobre a sua experiência. A segunda pergunta pode ser: por que você está querendo deixar a sua empresa atual? Quais são as áreas que você não gosta? Esta é uma pergunta bastante difícil e requer um ensaio muito grande da sua parte. Não existe uma resposta correta. Você deve encontrar a melhor resposta para a sua necessidade ou para aquilo que você está buscando. A terceira pergunta pode ser até uma continuação da anterior. O que você mais gosta no teu trabalho ou o que você menos gosta? Aqui o entrevistador vai estar buscando e comparando com a função que ele tem com as suas respostas. Também pode ser uma pergunta bastante difícil para o candidato, já que dependendo da sua resposta, o entrevistador pode associar de que você não é o candidato ideal para a função. As perguntas 4 e 5 eu já comentei em algum dos meus posts. Quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas?
Principalmente a quinta pergunta é bastante difícil de responder porque muitas vezes não temos claro quais são as nossas fraquezas e como podemos melhorá-las. Serão certamente perguntados durante o processo de entrevista. A sexta pergunta pode ser: qual a sua realização profissional mais importante? Às vezes não lembramos ou não temos claro. Por isso a importância de ensaiarmos para estarmos preparados a este tipo de pergunta. A sétima pergunta é: como você trabalha sob estresse ou sob pressão? Aqui o entrevistador vai estar buscando se ele tem um ambiente bastante estressante ou não. Ele quer buscar o quão bom você é trabalhando sob pressão, muitas vezes com muitas horas de trabalho por dia, etc. Que realmente é importante você não mentir, porque se a empresa tem esta pressão e você não está acostumado a ter tanta pressão, é importante ser bastante honesto nessa resposta também. A pergunta 8 pode ser: por que devemos contratá-lo? E aí voltamos à primeira pergunta do elevator speech. Em um curto espaço de tempo, você deve elaborar por que você é o candidato mais importante para a função que você está se aplicando e convencer o entrevistador das suas habilidades, aptidões, conhecimento e também tudo aquilo que você pode contribuir e adicionar à empresa ou àquela função. A pergunta número 9 pode ser: me descreva uma situação onde você tenha falhado. O entrevistador aqui não vai estar buscando o seu conhecimento técnico ou por que você falhou. Ele vai estar buscando, na verdade, se você foi humilde o suficiente para reconhecer esse erro e quais as ações que você tomou para corrigir esse erro. Portanto, é importante realmente ensaiar qual a situação que você vai compartilhar e qual é o resultado que, ao final, você encontrou para aquela falha ou aquele problema. A última destas perguntas é: fale um pouco da sua intenção de carreira, qual é a sua pretensão dentro da nossa empresa. E aqui você pode descrever exatamente quantos degraus você quer subir na sua carreira, quantas posições você quer ter naquela empresa. Isso vai depender da sua ambição, dos seus objetivos, etc. Obviamente tem que ser coerente, não dizer que em 2 anos você quer ser o presidente da empresa. Pode até ser se você estiver se aplicando por uma vaga de vice-presidente. Em geral, as pessoas acabam ficando de 1 a 3 anos numa determinada posição. Se você ficar um pouco mais, já seria o tempo, 4 anos, por exemplo, já seria o tempo de mudar de posição ou ter uma promoção. Finalmente, a maior de todas as dicas, e esta você não encontrará em nenhum manual de recursos humanos. Tenha fé em Deus, faça sua oração antes da entrevista. Eu tenho certeza que Deus já preparou o melhor para você. A sua posição já está reservada, é só uma questão de tempo. Eu espero que você tenha gostado muito destas dicas de como vencer o seu nervosismo, como melhor articular que você é o melhor candidato para a função e também como preparar-se para as próximas entrevistas. Se você gostou, dê o seu like e também compartilhe com amigos que estejam necessitados deste tipo de material para que consigam se recolocar profissionalmente. Até breve.